Antigénérosité du gouvernement de la République française a voulu encore augmenter mon contentement en m'élevant à la très haute dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Hommage vraiment unique totalement, car partout sur la terre, on respecte, on admire la Légion d'honneur. On dirait qu'elle porte toujours l'empreinte de Napoléon. Partout, on l'admire, partout, elle grandit le nom de la France. En devenant abbessio dignitaire, je me sens très fier. Merci. Uma das figuras mais famosas do século XX. Ele foi o primeiro a realizar um voo em circuito pré-estabelecido com testemunhas oficiais, jornalistas e público. Conquistou fama mundial ao realizar o primeiro voo oficialmente homologado da história. Foi pioneiro na construção de pilotagem dos primeiros balões dirigíveis movidos a motor a gasolina. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos daquele que ficou conhecido como pai da aviação, ou simplesmente Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, nascido em 20 de julho de 1873 em Palmira e falecido em 23 de julho de 1932 no Guarujá, teve seu reconhecimento internacional com a vitória do Prêmio Deutsche em 1901, ao contornar a Torre Eiffel com seu dirigível número 6. Além disso, Santos Dumont foi o primeiro a decolar em um avião impulsionado por um motor a gasolina. Em 1906, voou distâncias significativas com suas aeronaves, como o Oiseau de Proé e o Oiseau de Proé 3, marcando os primeiros voos homologados pelo Aeroclube da França para uma aeronave mais pesada que o ar. A atribuição do primeiro voo em avião é disputada, sendo os irmãos Wright apontados pelos americanos e Clément Ader pelos franceses. A FAI considera os Wright como os primeiros a realizar um voo controlado em 1903, enquanto reconhece Santos Dumont pela primeira decolagem autopropulsada homologada publicamente. Santos Dumont foi o sexto filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Sua família se mudou várias vezes durante sua infância devido ao trabalho de seu pai na construção de estradas de ferro. Foi em São Paulo que Santos Dumont começou a demonstrar seu talento na área de aviação, que o tornaria uma figura de destaque. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 e até os 10 anos foi alfabetizado por sua irmã Virgínia. Embora não tenha concluído a Escola de Engenharia de Minas, sua autodidática o levou a estudar na biblioteca do pai, desenvolvendo um interesse precoce em mecânica e aviação. Seu primeiro contato com aeronaves foi aos 15 anos em São Paulo, observando um voo tripulado. Após uma viagem a Paris em 1891, Santos Dumont se interessou pela mecânica, especialmente pelo motor a combustão interna, um interesse que influenciou seus experimentos com balões e futuramente levou à criação de seu avião. Desde a infância, Santos Dumont demonstrava habilidades mecânicas, trabalhando com locomóveis na fazenda da família e mostrando interesse em tecnologia ao construir pipas e aeroplanos rudimentares. Em 1891, aos 18 anos, fez uma viagem à Europa, escalando o Monte Branco e desenvolvendo um gosto por altitudes elevadas. Após um acidente e conselho de seu pai, abandonou a escola de engenharia e voltou à França, onde se dedicou ao automobilismo, ciclismo e estudos técnicos com um professor chamado Garcia. Ele viajou para os Estados Unidos em 1894, estudando brevemente em uma faculdade técnica. Em 1897, já independente e financeiramente estável, partiu para a França contratando aeronautas profissionais para aprender a pilotar balões. Em 1898, realizou sua primeira ascensão em balão, marcando o início de sua carreira na aviação. Paralelamente, começou a ganhar destaque na mídia por seu desenvolvimento no automobilismo.
Em 1898, Santos Dumont realizou sua primeira ascensão noturna e começou a atuar como comandante de um balão alugado, levando passageiros. Até 1900, ele já havia construído 9 balões, com destaque para o Brasil e o Amerique. O Brasil, menor e pesando 27,5 quilos, sem o tripulante, fez mais de 200 voos, enquanto o Amerique, maior e capaz de transportar passageiros, enfrentou tempestades e acidentes. Durante suas primeiras experiências, recebeu reconhecimento do Aeroclube da França por estudar correntes atmosféricas, alcançando altas altitudes e permanecendo no ar por mais de 22 horas. Até o final do século XIX, dirigir balões era considerado um desafio sem solução. Apesar das tentativas anteriores por diversos inventores, Santos Dumont optou por motores a combustão devido ao peso dos motores elétricos. Ele desenvolveu um motor leve e adaptou para o uso na navegação, tornando-se o primeiro motor a explosão bem-sucedido na aeronáutica. Seu primeiro dirigível, o número 1, teve tentativas de decolagem em 1898, mas incidentes causados por condições climáticas e erros na manipulação do aparelho levaram ao fracasso. Em ocasião, enquanto o dirigível descia rapidamente, Dumont conseguiu evitar um choque fatal, instruindo as pessoas que o seguravam a puxar as cordas na direção oposta ao vento. Em 1899, construiu o número 2, semelhante ao anterior, mas com ajustes, incluindo um ventilador para manter a forma do balão. No entanto, durante um teste em condições de chuva, o balão se tornou pesado e acabou se dobrando, encerrando a demonstração nas árvores próximas. Em setembro do mesmo ano, Santos Dumont iniciou a construção do número 3, um balão alongado com 20 metros de comprimento e 7,5 metros de diâmetro, capaz de armazenar 500 metros cúbicos de gás de iluminação. Em 13 de novembro, desafiando uma data supersticiosa, voou com o número 3 circundando a Torre Eiffel e pousando controladamente no campo de Bagatelle. Esse voo determinou sua dedicação vitalícia à aviação, levando-o a construir uma oficina aeronáutica em Saint-Cloud. Após alcançar um recorde de 23 horas no ar com o número 3, Santos Dumont construiu o número 4, motivado pelo Prêmio Deutscher, oferecido por Henri Deutscher de Lamoureux. Este prêmio demandava que uma aeronave cobrisse um trajeto específico em Paris em até 30 minutos. Com o número 4, Santos Dumont realizou um voo quase diário, buscando atingir a velocidade necessária para ganhar o prêmio. Durante uma demonstração perante o Congresso Internacional de Aeronautas, ele exibiu o funcionamento eficiente da hélice aérea, impressionando os cientistas presentes e deixando a impressão de que poderia vencer o prêmio. Enquanto estava em Nice, projetando o número 5, utilizando cordas de piano nas suspensões da aeronave, Santos Dumont foi cometido por uma doença. Santos Dumont construiu o número 5 para competir no Prêmio Deutscher, utilizando um envelope alargado do número 4, inovando com uma gândola triangular, cordas de piano para suspensão e tanques de água como lastro. No entanto, embora tenha realizado o trajeto exigido para o prêmio em julho de 1901, ultrapassou o limite de tempo. No mês seguinte, durante outra tentativa, o número 5 colidiu com o Hotel Trocadero, devido a uma falha em uma válvula, destruindo o balão, porém saiu ileso. Posteriormente, o número 6 foi usado em tentativas para conquistar o prêmio. Em setembro de 1901, ocorreu um acidente no hipódromo de Longchamp. No entanto, em outubro do mesmo ano, finalmente completou o trajeto exigido em 29 minutos e 30 segundos. Porém, demorou 1 minuto para pousar. Isso, inicialmente, resultou na negação do prêmio, mas após protestos e controvérsias, foi invertida a decisão, sendo reconhecido como o maior aeronauta do mundo e o inventor do dirigível. O prêmio de 100 mil francos, mais juros, foi distribuído por Santos Dumont entre sua equipe, desempregados e operários de Paris. Contudo,
a liberação do dinheiro enfrentou atrasos, levando-o a renunciar irrevogavelmente ao Aeroclube. A demora para receber o prêmio só serviu para aumentar o apoio público a Santos Dumont. Após vencer o prêmio Delcher, Santos Dumont recebeu homenagens e reconhecimento internacional, mas encontrou apatia no Brasil. Em 1902, foi convidado por Alberto I, príncipe de Mônaco, para continuar suas experiências no Principado. Sua conquista inspirou biografias, influenciou personagens ficcionais e o levou aos Estados Unidos, onde visitou os laboratórios de Thomas Edison e discutiu o problema das patentes. Durante sua estadia nos Estados Unidos, foi convidado à Casa Branca por Theodore Roosevelt, mas não realizou voos planejados, o que gerou confusão na mídia e na opinião pública dos Estados Unidos. A visão americana não considerava seus inventos práticos ou lucrativos. Após receber notícias trágicas, como o acidente fatal de Augusto Severo e o suicídio de sua mãe, ele retornou à Inglaterra para exposições e planos de voos em Londres. Em Mônaco, Santos Dumont supervisionou a construção de um hangar à beira-mar para testar o comportamento do cabo-guia sobre a água, descobrindo sua eficácia para estabilizar a aeronave em voos baixos. Ele demonstrou que a aeronave podia comportar-se bem sobre a água, atingindo até 42 km por hora, sugerindo seu potencial uso militar, especialmente em guerra submarina. Contudo, um acidente na Baía de Mônaco interrompeu seus planos quando o número 6 caiu devido ao balão não estar completamente cheio ao sair da garagem, resultando na perda irreparável da aeronave. Após receber homenagens, Dumont focou na construção de novos modelos de dirigíveis. Ele desenvolveu o número 7, um dirigível de corrida, e o número 8, uma cópia do número 6, encomendada por um colecionador americano, ambos enfrentando contratempos. O número 7 foi sabotado em uma exposição em Saint-Lô e o número 8 realizou apenas um voo. Além disso, criou o número 9, um dirigível de passageiros que foi utilizado em voos noturnos e eventos militares, ganhando reconhecimento e o apoio das Forças Armadas francesas. Dumont ofereceu suas aeronaves ao governo para uso em caso de hostilidades estrangeiras, excluindo conflitos entre a França e Brasil, país ao qual se considerava obrigado a apoiar em caso de guerra. O sucesso demonstrado incentivou indústrias a desenvolverem a tecnologia proposta por Santos Dumont. Aida de Costa tornou-se a primeira mulher a pilotar uma aeronave conduzindo o número 9, em junho de 1903. A popularidade dos eventos aéreos cresceu nos anos seguintes, com várias nações participando das competições aéreas na França. O número 10, um dirigível ônibus com capacidade para várias pessoas, foi iniciado, mas nunca concluído. O número 11 era um monoplano não tripulado, enquanto o número 12 era um helicóptero inacabado por limitações tecnológicas e falta de um motor adequado. Por fim, o número 13 era um luxuoso balão duplo de ar quente e hidrogênio. Em 1903, ao retornar ao Rio de Janeiro, Santos Dumont foi recebido com honras e saudações, porém justificou que não voava no Brasil pela falta de apoio técnico e de sua usina de produção de hidrogênio, como tinha na França. Em 1904, foi nomeado Cavaleiro da Região de Honra da França e publicou Dans l'air, que no Brasil foi lançado com Os Meus Balões, em 1938. Em outubro de 1904, 3 prêmios de aviação foram instituídos na França: Prêmio Arcadeon, Prêmio Aeroclube da França e Prêmio Delcher Arcadeon. Eles premiariam voos de diferentes distâncias, com destaque para o Prêmio Delcher Arcadeon, que proibia o uso de balões. Os prêmios permitiam decolagens variadas e aceitavam desde voos com motores até planadores e ornitópteros movidos pela força humana. Esses prêmios não eram inteiramente inovadores, já que inventores em outros países haviam cumprido ou superado algumas das metas propostas. Na Alemanha, Otto Lilienthal
realizou milhares de voos planados e nos Estados Unidos, os irmãos Wright fizeram voos em planadores motorizados, porém sem controle oficial. O estudo dessas experiências também revelou melhorias no projeto de aeronaves, uma mudança na posição do leme feita pelos Wright após a morte de Lilienthal. Embora essa mudança tenha trazido estabilidade no voo, algo posteriormente adotado por outros inventores. No início de 1905, Santos Dumont construiu um aeromodelo de planador, o número 11, inspirado no protótipo autoestável de George Cayley, porém abandonou o projeto devido à sua instabilidade. Ele também iniciou a construção do helicóptero número 12, mas desistiu em junho de 1906 por não conseguir um motor leve o suficiente. Dumont testou o dirigível número 14 entre junho e agosto de 1905 em duas versões diferentes, com motores de diferentes potências. A primeira versão tinha 41 metros de comprimento, enquanto a segunda tinha 20 metros, cada um com um motor de potência distinta. Alberto Santos Dumont construiu 14 bis, uma máquina híbrida entre avião e balão de hidrogênio, terminando no primeiro semestre de 1906. Em 18 de julho, inscreveu-se para competir com 14 bis e o apresentou no dia seguinte em Bagatelle, realizando alguns saltos notáveis. No entanto, ao buscar participar de prêmios da aviação, foi desencorajado por Ferdinand Ferber, outro entusiasta da aviação que considerava a solução do 14 bis impura e afirmou: a aviação deve ser resolvida pela aviação. Santos Dumont decidiu não competir com o híbrido, atendendo às críticas recebidas. Em 20 de julho, inscreveu-se para competições, mas nos dias seguintes testou o avião com o balão acoplado para praticar a direção. Percebeu que o balão facilitava a decolagem, mas dificultava o voo, gerando muito arrasto. Ele então se desfez do balão e o avião, agora livre, foi chamado pela imprensa de oiseau de proie, ave de rapina. Essa invenção foi inspirada no hidroplanador de Voillin e baseada na estrutura de um biplano celular desenvolvido por Lawrence Hargrave em 1893, oferecendo boa sustentação e rigidez. Em 23 de outubro, Santos Dumont testou o oiseau de proie 2 em Bagatelle. Modificações foram feitas, como invernizar a aeronave para aumentar a sustentação e remover a roda traseira. Após um problema com o eixo da hélice, o avião foi consertado à tarde para uma tentativa oficial. Às 16h45, Dumont ligou o motor, o avião voou 60 metros no ar, sem vento contrário ou rampas, apenas pelos próprios meios da máquina. Foi o primeiro voo de um avião como definido atualmente, embora o feito tenha sido comemorado pela multidão e pelos juízes. Eles esqueceram de cronometrar o voo e o recorde não foi homologado. Santos Dumont, visando melhorar controle de direção, acrescentou ailerões ao oiseau de proie 3 para concorrer ao prêmio do Aeroclube da França. Em 12 de novembro de 1906, realizou 5 voos públicos em Bagatelle, com destaque para um voo de 220 metros por 21 segundos, vencendo o prêmio. Estes foram os primeiros voos de aviação registrados por uma companhia cinematográfica. Recebeu também um pedido detalhado dos irmãos Wright sobre suas experiências. Após a vitória, Dumont experimentou a configuração de leme dianteiro sugerido pelos Wright, sem sucesso devido ao trem de pouso, e testou em um novo aparelho em março de 1907, sem conseguir decolar devido ao trem de pouso primitivo. Santos Dumont desenvolveu o avião 14 bis com 4 metros de altura, 10 de comprimento, 12 de envergadura e 50 metros quadrados de superfície alar. O peso da aeronave era de 205 kg, sem o piloto, com um motor de 24 cavalos e um trem de pouso com 2 rodas. O piloto voava em pé. Em julho, utilizando o sistema de cabos e um jumento, içou o avião até o topo de uma torre de 13 metros,
fazendo deslizar sem a hélice por 60 metros. Em agosto, o 14 bis não conseguiu decolar devido à falta de potência do motor de 24 HP. Em setembro, realizou um voo de 7 a 13 metros com motor Antoniette de 50 HP, elogiado pela revista La Nature, mas terminou em um acidente que danificou a hélice e o trem de pouso. Em seguida, Dumont interrompeu os testes para participar da Copa Gordon Bennett com um balão, sofrendo um acidente que resultou em uma fratura no braço devido à falha de uma manobra. Em 23 de outubro, Santos Dumont testou o Essure de Proé 2 em Bagatelle. Modificações foram feitas, como invernizar a aeronave para aumentar a sustentação e resolver a roda traseira. Santos Dumont, sofrendo de esclerose múltipla, encerrou suas competições e voos após o acidente com o Demoiselle em 1910. Continuou promovendo a aviação, sendo homenageado com monumentos na França. No início da Primeira Guerra Mundial, ofereceu seus serviços ao Ministério da Guerra francês, mas acabou preso sob falsas acusações de espionagem. Este episódio o levou à depressão, resultando na destruição de seus documentos aeronáuticos. Com a saúde debilitada, retornou ao Brasil em 1915, onde participou de conferências sobre aviação e expressou preocupação com o uso bélico dos aviões. Ele defendeu a criação de uma esquadra para a defesa da costa americana. Dumont também pleiteou o desenvolvimento da indústria aeronáutica militar no Brasil, criticando o atraso tecnológico do país em relação à Europa e aos Estados Unidos. Sofrendo de depressão, Dumont se refugiou em Petrópolis, onde construiu sua casa, a Encantada, cheia de suas próprias invenções. Escreveu sua segunda obra, lá em 1918. Entre 1919 e 1922, viveu em diversos lugares, alternando entre Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis e sua fazenda natal. Em 1922, honrou Anésia Pinheiro Machado por suas conquistas aéreas e fez sua última ascensão de balão. Em 1920, construiu um túmulo para si e seus pais. Realizou translados dos restos mortais de seus pais em 1923 e foi homenageado em Portugal. Em 1924, recebeu a Ordem de Leopoldo II e em 1925 procurou tratamento de saúde na Suíça, após queixas de problemas físicos e auditivos. Santos Dumont lutou contra o uso militar de aviões, apelando à Liga das Nações e oferecendo um prêmio por trabalhos que se opusessem a essa prática. Recusou o título de general em 1926 e em 1927 declinou do convite para presidir um banquete em homenagem a Charles Lindbergh devido à sua saúde. Retornou ao Brasil em 1928, onde um hidroavião batizado com seu nome sofreu um acidente fatal durante a recepção, levando-o a se reclusar temporariamente. Em 1930, foi considerado pelo Aeroclube da França como grande oficial da Legião de Honra, com seu discurso registrado em um filme sonoro. Santos Dumont enfrentou sérios problemas de saúde e depressão, tentando suicídio diversas vezes na França em 1931. Em junho daquele ano, foi trazido de volta ao Brasil, onde se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. Estabeleceu-se no Guarujá em maio de 1932. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, expressou seu pesar sobre o uso de aviões para conflitos. No dia 23 de julho, possivelmente perturbado pela visão de aviões em combate, aproveitando a ausência de seu sobrinho, Santos Dumont tirou a própria vida. Oficialmente, sua morte foi registrada como um ataque cardíaco, mas camareiras relataram que ele havia se enforcado. Durante muito tempo, o governo proibiu a menção ao suicídio por querer preservar sua imagem. A verdade sobre sua morte foi revelada publicamente em 1944 pelo jornalista Edmar Morel.
Santos Dumont, considerado o pai da aviação, faleceu em 1932 sem deixar descendência ou nota de suicídio. Seu corpo foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, sob a réplica do Ícaro de Saint Cloud. Durante o embalsamento, seu coração foi secretamente removido pelo médico Walter Haberfield e preservado em formol. Após 12 anos, o coração foi doado ao governo brasileiro e hoje está exposto no Museu da Força Aérea, no Rio de Janeiro. Há relatos de episódios de grande energia em Santos Dumont, mesmo nos momentos fora de seus episódios depressivos, sugerindo possíveis sinais de transtorno bipolar. A depressão do aviador pode ter antecedido o uso do avião em guerra, indicando que seu sentimento de culpa pode ter sido um sintoma, não a causa. Especula-se que ele sofresse de transtorno bipolar ou síndrome maníaca, com suas últimas invenções evidenciando uma possível perda da capacidade de pensar criticamente. O transtorno bipolar está associado ao risco de suicídio, e Santos Dumont exibia fatores de risco no final de sua vida. Apesar disso, devido à falta de documentação médica, é complexo determinar um diagnóstico definitivo. Diversos locais e datas foram dedicados a ele. A cidade de Palmira, Minas Gerais, foi renomeada para Santos Dumont. O dia 23 de outubro foi estabelecido como Dia do Aviador. O primeiro aeroporto do Rio de Janeiro foi nomeado Aeroporto do Rio de Janeiro Santos Dumont. A ele foi concedido o posto honorífico de Tenente Brigadeiro e Marechal do Ar, e teve sua casa natal transformada em museu em Cabambu. Santos Dumont construiu uma casa cheia de dispositivos mecânicos inovadores em Petrópolis, chamada A Encantada, onde passava o verão para escapar do calor do Rio de Janeiro. A casa, atualmente um museu, possui escadas externas alternadamente escavadas à direita e à esquerda para proporcionar conforto ao subir. Esta foi a biografia do pai da aviação, ou simplesmente Alberto Santos Dumont. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, maratone nos vídeos do canal, comente e compartilhe. Obrigado.